Meu nome é Ana Cecília. Nesse trabalho nós vamos explicar sobre a ação direta de inconstitucionalidade interventiva e eu vou explicar sobre o conceito da ADI genérica. A ação direta de inconstitucionalidade genérica passou a integrar o ordenamento jurídico com a emenda constitucional número 16, em 1965, durante o período militar, e foi recepcionada pela Constituição de 88, sendo tratada no artigo 102, parágrafo 1º, a linha A. O artigo 102 da Constituição diz que compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade ou ato normativo federal. Ou seja, o objeto da ADI é a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, não alcançando as leis ou atos normativos municipais, e podem estes serem impugnados perante os tribunais de justiça dos estados, em ação análoga em face das constituições estaduais. Portanto, é importante lembrar que a exceção para essa regra é a ADPF, que é a única das ações constitucionais que pode tratar de leis municipais. De acordo com o professor Pedro Lenza, na sua obra Direito Constitucional Esquematizado, a ADI genérica é o instrumento de fiscalização abstrata, que busca o controle de lei ou ato normativo em tese. Para Lenza, os principais pontos sobre a ADI genérica são a natureza e objetivo, objeto e parâmetro, legitimados ativos, efeitos da decisão. Portanto, um dos efeitos da decisão de ADI genérica é a retirada do ordenamento, a teoria de nulidade, que Lenza segue a linha majoritária de que a lei constitucional é nula desde o nascimento, e a eficácia, que a decisão possui efeito erga omnes, ou seja, para todos. Boa noite, meu nome é Emma e vou falar sobre as condições e legitimidades para a interposição da ação direta de inconstitucionalidade genérica. O que é necessário para propor a ação? Para que a ADI seja admitida pelo Supremo Tribunal Federal, alguns requisitos objetivos devem ser observados. O primeiro requisito é o objeto. A ação só pode questionar leis ou atos normativos federais ou estaduais. Não se discute aqui leis antigas, anteriormente a 1988, nem atos administrativos individuais, tampouco normas municipais. Estas normas elas são analisadas em outras instâncias. Segundo, a natureza da controvérsia. Trata-se de um controle abstrato. Isso significa que analisamos a norma, em tese, sem analisar casos concretos ou interesses pessoais. Questiona-se o texto de lei em si e não a aplicação de um fato específico. Além disso, a inconstitucionalidade é um vício permanente, então a ação ela pode ser proposta a qualquer tempo. Quem pode propor a ADI? Um ponto fundamental é que a legitimação para propor a ADI é restrita e taxativa, ou seja, somente quem está listado na Constituição pode entrar com a ação. Dividimos esses legitimados em dois grupos. Grupo 1. Legitimados universais. Podem propor a ação sobre qualquer assunto, sem provar ligação direta com o tema. São eles: Presidente da República, mesas do Senado e da Câmara, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, partidos políticos com representação no Congresso. Grupo 2. Legitimados especiais. Só podem propor se houver pertinência temática, ou seja, o tema da lei deve ter relação direta com suas funções ou atribuições. São eles: mesas das Assembleias Legislativas e da Câmara do Distrito Federal, governadores de Estado e do Distrito Federal, confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional. Olá, professor Emerson. Eu vou falar sobre as condições e a legitimidade para que se proponha uma ADI segundo a Constituição Estadual do Estado de Pernambuco. Eu vou falar sobre dois artigos
que estão dentro da Constituição Estadual e depois vou explicar um pouquinho sobre. O artigo 14 vai falar sobre quais são as competências da Assembleia Legislativa. E dentre eles está suspender no todo ou em parte a execução de leis declaradas inconstitucionais por decisão do Tribunal de Justiça com trânsito em julgado, quando limitada ao texto da Constituição Estadual. Vale ressaltar também que dentro desse artigo 14 vai falar que a Assembleia Legislativa pode propor ação de inconstitucionalidade pela mesa diretora. O artigo 61 também da Constituição Estadual vai falar das competências do Tribunal de Justiça. Dentre eles está processar e julgar originalmente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face dessa Constituição. Antes de explicar mais sobre esses artigos, vale deixar muito claro que, no caso de ADI interventiva no âmbito estadual, o mesmo cabe ao Procurador-Geral de Justiça do Estado, que é responsável por ajuizar essa ação perante o Tribunal de Justiça, no caso do Estado de Pernambuco, o TJPE. Qual é o objeto dessas ações? Quais são os objetos dessas ações? São leis ou atos normativos de âmbito estadual ou municipal, e eles devem ser posterior à Constituição Estadual. O parâmetro de controle vai ser sempre sobre a violação da Constituição do Estado de Pernambuco. Vale ressaltar também que a natureza objetiva não há partes com interesse individual, e sim busca a proteção de ordem constitucional. Ainda no âmbito do Estado de Pernambuco, nós temos até de forma bem recente como julgado a ação direta de inconstitucionalidade número 2917 de 2020, na qual anteriormente o Procurador-Geral da República impugnou o inciso 5º do artigo 91 da Constituição do Estado de Pernambuco, na qual previa ampliação nas hipóteses de intervenção do Estado de Pernambuco nos municípios. O STF acabou por considerar como sim sendo inconstitucional o inciso 5º do artigo 91 da Constituição do Estado de Pernambuco, e nesse julgado a Suprema Corte acabou por entender como sendo inconstitucional e como sendo também uma afronta aos princípios de autonomia dos municípios. O então inciso 5º da Constituição do Estado de Pernambuco previa o seguinte: caput do artigo 91. O Estado não interverá em seus municípios, exceto quando, inciso 5º, ocorrer prática de atos de corrupção e improbidade nos municípios nos termos da lei. O atual texto da Constituição do Estado de Pernambuco traz a seguinte observação: declarado inconstitucional por decisão do STF proferida na ADI número 2917/2003, no dia 27 de março de 2020, publicada no dia 15 de abril de 2020. Sendo assim, a jurisprudência da Suprema Corte acaba por entender como sendo as hipóteses de intervenção do Estado nos municípios como sendo excepcionais e restritas, ou seja, para que ocorra a intervenção do Estado nos municípios, deve ter não apenas uma previsão em lei, mas ela também deve ser constitucional e respeitar a autonomia dos municípios.